Vibra Vascão, tudo bem com vocês? Vamos estar trazendo mais um corte aí, né? Todo mundo ansioso para essa final. Vasco, depois de 14 anos, volta a disputar uma final aí de Copa do Brasil e com grande chance de decidir dentro do Maracanã ali, sair vitorioso, sagrar ser campeão e seria um ano aí muito bacana pro Vasco, né? Fecharia de forma aí esplendorosa. Separamos uns cortes aí, na verdade, né? Não é só um programa, são vários, trazendo as melhores análises. Tem um pessoal ali que é palmeirense ali, torcendo bastante pro Vasco. Achei uma análise bastante justa do Facincani, gostei da análise dele. Tem o pessoal também do Band Esportes, então vamos estar acompanhando aí, rapaziada. Já que separei aí todas as melhores partes, né? A gente tem o nosso trabalho aqui, o nosso trampo para poder trazer os melhores momentos para vocês aí. Então, por favor, deixa o like aí para estar ajudando a gente, tá? Vamos ajudar aí o trampo da gente. E vamos estar reagindo aí, que depois a gente volta com mais notícia e a nossa opinião para essa partida, para essa final. É currículo pesado, é o Felipe Coutinho. Sem dúvida. É o Felipe Coutinho. De resto, no Vasco ninguém tem. Então, mas a gente chegava aqui, antes de começar a Copa do Brasil, assim, você fala assim, fala 5 equipes que você acha que são favoritas para a Copa do Brasil. Não, no começo do ano não era difícil você colocar. Eu acho que não. O Vasco, pra mim, era um time que no campeonato... O que eu apostava no Vasco, tá? Pra mim, o Vasco vai fazer um campeonato brasileiro pra ficar no meio da tabela, brigar pela última vaga na Libertadores. Campeonato ok. Campeonato tranquilo e brigar pela vaga na Libertadores. O elenco do Vasco não é ruim, mas também não é um elenco super especial. Então, a minha expectativa era o Vasco fazer isso. Ele superou a expectativa. Sim. Por quê? Porque ele está na final da Copa do Brasil, porém... Ele, pra mim, decepcionou no Campeonato Brasileiro. Fez o campeonato mais abaixo do que eu esperava. Correndo até risco de rebaixamento Em alguns nas últimas rodadas. Nas últimas rodadas. Foi ridículo. Tanto é que ele vai lá, bate G8 e fala assim, pô, beleza, o Vasco voltou ao normal. Do nada começou. Seis derrotas seguidas. Aí, pô, pera um pouquinho, né? Por mais que as então, informações ele só se superou pra mim na temporada por chegar na final da Copa do Brasil. E no final das contas, se perder a final, ele fica sem nada. Né? E aí, pra mim, ia ser uma decepção, porque, pô, esse time do Vasco, na minha modesta opinião, não era um time para somente sul-americano. Eu acho que ele podia pegar uma fase preliminar de Libertadores. Ele tem uma qualidade um pouco acima. Tem, não é ruim, tá? Não é ruim. Por isso que eu tô falando, quando muita gente... O time titular deles muito bom. O elenco não, mas é igual, é parecido com o Corinthians, você tem um time competitivo. Quando as pessoas tiravam o saldo do Vasco, eu falei, cara, não é bem assim. Pode parar, não entra nessa seara que o Vasco já não é o Vasco de anos anteriores. Você olhar e fala, putz, isso aqui é um arremedo de elenco. Não, melhorou. E o Vasco tá dando os primeiros pequenos passos para, quem sabe, voltar a ter uma estabilidade e atacar o mercado com mais competência. Então, mas aí vai ter que passar por aquilo que o Corinthians tem que passar, que o São Paulo tem que passar primeiro, estabilizar a diretoria. O problema político no Vasco hoje, com o SAF, as denúncias são seríssimas, essa coisa toda. Mas o Vasco tá melhor. O cenário do Vasco ainda é melhor. Ainda é melhor que o do Corinthians sim, não tem a dúvida. Não dá, do São Paulo. Não tem, o dinheiro entra e sai com um monte de... o Vasco ainda está acontecendo alguma coisa, mas, né? de qualquer maneira, também influenciou e influencia ainda na questão até de montagem de elenco e tudo mais. Sim. Tem outras empresas de ouro em pegar... e o próprio Pedrinho quer isso, né? Uma mudança de quem comanda a SAF do Vasco. Quer dizer, a questão é que o Vasco chegou até onde muito... eu tenho um amigo vascaíno que acha que está surpreso. O Vasco está na final da Copa, está muito feliz, né? Em relação ao Vasco, está na final da Copa do Brasil, porque eles mesmos, olha, a gente não achava tal. Tudo bem, tem as histórias lá que o Vasco teve 6 derrotas seguidas, porque o elenco, já comentamos aqui, o elenco ficou bravo porque não autorizaram 2 folgas depois dos jogos, blá, 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 blá. A verdade é que o Vasco chegou. A gente não dá para tirar o mérito do Vasco estar na final da Copa do Brasil. Jogando muito na semi. Em termos de planejamento, tá legal pra caramba. Tá chegando numa final importante. O Fluminense era tido como favorito, vinha muito bem no Brasileirão e o Vasco amassou o Fluminense. Os azarões passaram, né? Porque o Cruzeiro também Apesar de ter passado nos pênaltis, mas pra quem viu os 2 jogos, sim, o Vasco foi superior. O Fábio salvou o Fluminense de não ter perdido no tempo normal. 15 anos em busca de um título, disputando um título tão pertinho, né? O torcedor tá super carente e saudoso quanto a isso e fez um jogo muito bom em Itaquera. Não vou falar excelente porque faltou o gol, tá, Fernando Diniz? Mas conseguiu neutralizar o Corinthians. Será que o Vasco tem esse poder de repetir um jogo tão bom ou até de surpreender o Corinthians novamente? Eu acho que o Vasco tem condição de fazer um jogo muito bom jogando em casa no Maracanã. Esse jogo da Neoquímica Arena no meio de semana foi bom para o Vasco. Para o Corinthians foi péssimo esse resultado de empate.
já que o Corinthians agora vai ter que decidir na casa do Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, com 4 mil torcedores corintianos e quase 68, 66, 70 mil torcedores vascaínos. Agora, o detalhe é que a primeira partida não foi um primor técnico nem do Vasco da Gama e nem do Corinthians. Porém, pela proposta de jogo do Vasco da Gama e pelo resultado, o Vasco se saiu melhor, teve ali até mais chances ali, perigo ofensivo do que o Corinthians, né? E então, por isso que o resultado foi excelente para o Vasco. Agora, olhando os dois trabalhos, o trabalho do Dorival no Corinthians e o trabalho do Fernando Diniz no Vasco, eu acho que o Fernando Diniz tira mais do Vasco da Gama, dos jogadores, do que o próprio Dorival Júnior consegue tirar do elenco corintiano. Para mim, o elenco do Corinthians é melhor do que o elenco do Vasco, mas o Fernando Diniz consegue tirar muito dos seus jogadores e até por isso luta ali pelo título em casa agora, jogando contra o Corinthians nessa temporada de altos e baixos do Vasco da Gama, né, durante toda a temporada, mas que chega nessa reta decisiva com a possibilidade de ganhar um título depois de 14 anos. Acho que o Vasco, nesse momento, é o favorito para conquistar o título, já que conseguiu esse grande resultado, o empate fora de casa contra o Corinthians na Neoquímica Arena, que todo mundo sabe não é muito fácil de conseguir bons resultados em jogos de mata-mata. Felipe, muita gente criticou essa questão, né? Ah, que jogo ruim, tecnicamente. Ô, galera, o que vocês estavam esperando dos colocados lá na segunda parte do Brasileirão, que é o campeonato que mede mais a consistência, a regularidade. A regularidade, isso. A que mede a melhor regularidade. Tem gente que não gosta do Brasileirão, mas é ele que mede times regulares ou irregulares. Para baixo da 13ª posição, os dois times. Os dois times em um ano bem mediano. O que a gente esperava da final só porque é final? Os dois chegaram porque é uma competição mata-mata. Se fosse por regularidade, nenhum dos dois chegariam. Então, acho que faz parte esse jogo não tão maravilhoso como seria, talvez, de Palmeiras e Flamengo. E muita gente falou durante a temporada, o Corinthians escolhe os jogos que vai jogar, né? Porque estava indo até então muito bem na Copa do Brasil, no mata-mata. Mas a realidade do Corinthians é essa que a gente viu, né? É um time que durante toda a temporada foi irregular. Conseguiu grandes feitos, principalmente com o título paulista contra o Palmeiras, a eliminação também do Palmeiras na Copa do Brasil, né, naquele jogo mata-mata. Aliás, os dois melhores jogos do Corinthians na temporada foram contra o Palmeiras. Mas um time também que colecionou fracassos na pré-Libertadores, sendo eliminado mais uma vez, no Campeonato Brasileiro, deixando o torcedor impaciente com tantos pontos perdidos, não só fora de casa, como jogando também na Neoquímica Arena. Quer dizer, os dois times vão jogar a vida nesse final de semana, porque vale uma vaga para a Libertadores da América. Eu acho que para o Corinthians perder essa vaga na Libertadores vai doer mais do que para o Vasco da Gama, considerando o investimento alto que o Corinthians tem. Corinthians, muitas vezes a gente fala, o Corinthians é um time que está cheio de dívidas, e realmente, muitas dívidas e todo dia chega um boleto novo para pagar. Mas é um time que investe demais também em salários do seu elenco. Um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro é o Memphis Depay, né, que está no Corinthians, e o Vasco não tem toda essa folha salarial e nem tem todo esse investimento que tem o Corinthians. E com um detalhe, os dois times estão mal organizados financeiramente. Mas se a gente fizer um recorte desse ano, o Vasco da Gama parece mais bem administrado do que o próprio Corinthians. E o Vasco com problema de SAF, o Vasco com o Pedrinho entrando através da justiça para poder organizar a equipe. Então, para o Vasco da Gama, o título da Copa do Brasil vai significar muito, mas muito mesmo. Agora, vai doer mais no Corinthians se o Corinthians perder essa conquista do que no próprio Vasco. Agora não tem mais conversa, Felipe. É vencer ou ir pro pênalti, mas não tem mais jogo, não. Nossa. Provável Vasco. E pênaltis com esses dois goleiraços, né, que pegam pênaltis pra caramba, né? Vai ser bem difícil. O jogo vai ser muito disputado, o Vasco mantendo sempre a escalação e o Corinthians sempre com essas mudanças ali, prováveis mudanças do técnico Dorival Júnior, principalmente no meio-campo, né? Não deu certo a estratégia dele do jogo passado, né? A gente comentava aqui, olha, a volta do Garro, o Garro vai voltar, o Michael vai sair e essas alterações, pelo menos no primeiro tempo, não surtiram efeito do técnico Dorival Júnior na última partida, né? Um jogo
de duas equipes equilibradas, né? A qualidade técnica está do lado do Corinthians. O Corinthians tem jogadores ali tecnicamente melhores que podem decidir em qualquer momento que eu falo de uma jogada individual, de uma cobrança de falta. O Memphis Depay provou ser um cara decisivo. Quando é jogo grande, eu acho que ele tem aparecido muito bem, né? Mas o Memphis não jogou Depay. bem contra o Vasco. O primeiro jogo ali, ele chegou a fazer um gol impedido, né? O Memphis Depay. Mas confiando que realmente o torcedor confia muito nele em jogos importantes. Yuri Alberto não está bem, isso é verdade, né? Ele não vem jogando muito bem, apesar de ser um jogador também talentoso. Garro, muito mal nesse ano, nessa temporada, né? Não é o Garro que a gente viu no ano passado. É um cara habilidoso, mas não está muito bem. Breno Bidon, tenho gostado do Breno Bidon. O sistema defensivo do Corinthians, eu destaco o Gustavo Henrique e o Mateuzinho, que estão fazendo uma boa reta final de temporada, né? Fora o Hugo Souza. Agora, do lado do Vasco da Gama, eu até falei do lado direito do Vasco ser um lado mais forte do lado esquerdo na defesa. Mas jogaram bem o Puma Rodrigues e o Robert Renan no jogo passado, né? E o Puma está jogando improvisado ali na lateral esquerda. Explorou pouco esse lado esquerdo do Vasco. Eu até esperava que o Corinthians apostasse nisso, né? Porque você está jogando com um cara que está jogando com o pé trocado, que é o Puma Rodrigues. E realmente o sistema defensivo do Vasco foi muito bem, né? Faltou um pouquinho do Coutinho no primeiro jogo, ele cadenciou muito bem a bola, mas faltou um pouco dele. O Nuno Moreira não gostei muito dele, o Ryan também deixou um pouquinho a desejar. Isa, são dois times muito equilibrados, né? Muito equilibrados. Agora, com um grande detalhe. Eu falei do jogo ser mais importante para o Corinthians na questão do futuro, tá? Independente do que acontecer, o trabalho do Fernando Diniz vai continuar no Vasco da Gama. Concordo. É a tendência. Independente do que acontecer, Concordo. a relação dele com o Pedrinho é muito boa, com os jogadores é muito boa. E o trabalho é bom. E o trabalho é bom, né? Exatamente. Do lado do Corinthians, não. Então, por isso que eu falo, para o futuro do Corinthians, esse jogo é mais importante do que para o Vasco, o Dorival Júnior. Se ele perder, o Dorival Júnior não continua para a próxima temporada. Dorival perder, ele não vai desembarcar nem no CT do Corinthians nesse domingo à noite ou na segunda de manhã. Já vai para casa dele. Florianópolis. É Florianópolis? Dele, então já vai pegar o avião para Florianópolis. Vai poder passar o Réveillon lá com a família em Florianópolis. Essa é a informação que a gente tem dos bastidores do Corinthians. Aliás, com muitas mudanças para a próxima temporada. O próprio Fabinho Soldado não deve continuar. Inclusive dirigente que já tem até contato com o Internacional, o Fabinho para poder ir para o Colorado, mas a questão do Dorival Júnior é para ficar no Corinthians, se vencer, se conquistar o título, ele vai ter sequência. Se não conquistar, o Dorival vai sair do Corinthians. Acho que a grande questão desse jogo é como ele vai escalar esse meio-campo do Corinthians, porque ele escala uma forma contra o Cruzeiro, o Corinthians joga muito bem no Mineirão, ele tenta repetir a escalação em Itaquera, o Corinthians vai mal, aí ele faz as substituições no intervalo e o Corinthians evolui. E aí parece que ele ficou com aquilo na cabeça e ele achou que colocando aquele time que melhorou em Itaquera no jogo contra o Cruzeiro iria dar resultado contra o Vasco. Não dá certo. Garro principalmente não vai bem. Então eu tô curiosa para saber o que ele vai colocar. A minha impressão é que o Ranieri não vai sair, de qualquer forma. Acho que ele tem 4 vagas para 6 jogadores, se for colocar. Ranieri, Maicon, Martinez, Carrídio, Bidon e Garro. Pode colocar assim, são 6. Eu acho que o Garro vai lutar com o Carrídio. Eu acho que essa vai ser a única mudança que ele pode fazer. Eu acho que as certezas são, no meio-campo, Ranieri e Bidon. Eu acho que o Maicon não jogou a última. A gente até comentou sobre talvez estar cansado, o excesso de jogos. Mas ele também não entrou bem. O Martinez não jogou bem, o Carrídio entrou no segundo tempo e não foi bem. Mas entre todos, eu acho que o Maicon não jogando bem, entre ele e o Martinez, eu prefiro colocar o Maicon. Então, Ranieri, Maicon, Bidon e quem você fecha o quarteto? Carrídio ou Garro? Eu acho que ele vai colocar o Garro, porque é o cara... Caro, é o cara que tem que jogar em jogo decisivo. Então, se o Corinthians perder e o Garro não estiver jogando, vão chegar no Dorival, pô, você morreu com o Garro no banco de reservas, por que não começou com o Garro? Então, eu acho que é o momento dele colocar esses caras mais tarimbados, mais famosos, que ganham mais para jogar. Então, por isso que o Dorival vai apostar no esquema
com os 3 na frente, os 3 jogadores mais importantes do elenco, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay e Yuri Alberto. Ele vai entrar com, eu acredito que ele vai entrar com esses 3. Tá. E aí, se ele não estiver jogando bem o Garro ou o Yuri Alberto, aí ele pode mexer ali, mudar no segundo tempo, enfim, durante o decorrer da partida. Mas ele não vai chamar toda a responsabilidade para ele, não. Ele vai colocar a responsabilidade também nos caras. E aí, nesse seu pensamento, o Carrillo teria uma vaga no time. Não sei no lugar de quem. Mas é um dos cobras do time. Então, mas no lugar de quem? Porque o Michael já é um cara veterano. Ou do Michael. O Bidon não dá para pênalti. Então, mas o Bidon, mas o pênalti o pênalti é para depois, pensar na reta final, não dá para começar pensando no pênalti no começo do jogo. Mas assim, não dá para tirar o Bidon? Eu acho que não dá para tirar o Bidon. Hoje o Bidon é um dos jogadores mais regulares do Corinthians. Então você vai colocar o Carrillo, vai disputar a vaga com o Garro. Entre Garro e Carrillo, eu acho que o cara mais talentoso. Jogando bem. Mas o Carrillo também não está jogando muito bem. E pensar mas eu acho que o Bidon com o Garro, o Bidon ficou mais ofuscado. O Bidon teve bons jogos no Corinthians e quando ele teve esses bons jogos, não foi com o Garro estava no banco. Exatamente. Isso também. Então aí você tira o Garro. Eu acho que o Dorival não vai tirar o Bidon. Não, porque eu vejo hoje o Corinthians. Não estou falando que o Bidon também é todo esse craque, né? Mas ele está jogando bem. Então não dá para tirar o cara que está jogando bem para colocar um veterano só por isso. Agora, a questão do Garro, entre o Garro e o Carrillo, se for pensar nos dois, eu começaria com o Garro e se não tiver bem, aí eu entro o Carrillo no segundo tempo. Mudanças, né? Ou, quem sabe, o próprio André, o Vitinho, os jogadores que toda hora estão pedindo passagem e entram no segundo tempo. O Yuri vai ter que rebolar nesse jogo e o Dorival também, porque eles serão bastante cobrados depois desse primeiro jogo. Uma insistência com o Yuri Alberto. Ele até dá os motivos dele, explica que o Memphis não treinou como não treinou hoje, mas vai treinar amanhã. Mas o Yuri precisa jogar mais. Ou se ele tá com dor, não tem condição de jogo. Ou ele tem condição de jogo e vai ser cobrado. Ele não vem jogando muito bem, o Yuri Alberto, nos últimos jogos, né? Nessa reta final. Começou muito bem a temporada, é bom lembrar, né? Mas realmente ele não vem jogando muito bem. Mas também eu acho que não é o jogo para tirar o Yuri Alberto. É o atacante. No banco não dá para tirar ele. Mas se tiver mal, acho que tem uma opção. Se tiver mal, aí sim, com certeza. Se tiver mal, aí o Dorival, no decorrer da partida, vai colocar provavelmente o Vitinho. Não foi o que ele fez no primeiro jogo. Então... eu imagino que a gente vai ter... Essa formação que a gente colocou ali, eu acho que é formação de gabarito. Eu acho que é o que o Dorival vai começar essa partida. Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, né? Espero que vocês tenham curtido. Eu achei um corte ali muito interessante, tem debate técnico, tem ali momento do Vasco, tem a parte até política, né? Falando ali desse momento do Pedrinho, que tá tentando ali reestruturar o Vasco, diferente do Corinthians, que jogou todas as fichas dele nessa Copa do Brasil, passou em branco no Brasileirão, e enquanto o Vasco, né, seria ali, tá mesmo buscando se reestruturar, buscou fazer um campeonato tranquilo, sem grandes sustos, até passou um pouquinho ali no final, mas não deveria ter passado, né, porque encaixou uma sequência muito grande de vitória, ficou muito tempo ali depois perdendo, que foi o que deu um sustinho ali no final, mas nada a ser levado tão a sério, porque logo em seguida venceu ali o Internacional, se livrou de vez. Então o Vasco fez um bom campeonato brasileiro e seria espetacular conseguir essa vitória aí, esse título da Copa do Brasil, para poder estar no ano que vem aí buscando, né, recursos. Afinal, o time briga na Libertadores, consegue atrair jogadores interessados em jogar essa competição, consegue contratações de peso, consegue patrocínio. Então é muito importante, obviamente, levantar a taça, né? Vasco precisa levantar essa taça, jogou muito bem, merece estar na final, e além de levantar a taça, seria aí fundamental para o projeto 2026, o Vasco está na Libertadores, visando aí justamente o que eu disse, né, patrocínio, visando ter um time ali mais qualificado, mais robusto, e para isso você precisa atrair os jogadores, e isso faz parte de um projeto esportivo, né? O jogador vem, sabe que vai jogar Libertadores, sabe que pode, quem sabe ali, brilhando numa competição como essa, ir para a seleção. Então é isso, né? Rapaziada, vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dá o like aí para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu!